Olá, Henrique aqui, e hoje eu quero falar sobre uma habilidade que pode ser mais importante que o QI, mais valiosa que conhecimento técnico, mais determinante para o sucesso que qualquer tipo de diploma. Estou falando aqui da inteligência emocional. Só que eu não estou falando daquela inteligência emocional superficial que você vê por aí. Aquela que se resume a seja positivo ou então a controle suas emoções. Estou falando da inteligência emocional de verdade, aquela que é profunda, que permite você navegar por todas as complexidades da vida humana com sabedoria e, principalmente, com eficácia. Durante a minha carreira como atleta, eu tive que desenvolver um nível muito alto de inteligência emocional. Imagina só, ter que lidar com a pressão de representar um país inteiro, com a frustração das derrotas que eram inesperadas, com a ansiedade de competições que normalmente eram decisivas, com a alegria de vitórias importantes, tudo isso enquanto eu tinha que manter o foco no que realmente importava, que era nadar. Hoje eu quero te mostrar exatamente o que é a inteligência emocional de verdade, como faz para desenvolver ela de forma prática e como é que ela pode transformar não apenas a tua performance, mas toda a sua qualidade de vida. Primeira coisa, eu quero destruir aqui alguns mitos sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional ela não é sobre você sempre ser positivo, também ela não é sobre você suprimir emoções negativas, e também ela não é sobre você ficar zen todo o tempo. A inteligência emocional de verdade, ela tem 4 componentes principais: autoconsciência emocional, autorregulação emocional, consciência social e habilidades de relacionamento. Vamos pelo primeiro. Autoconsciência emocional é a capacidade de você reconhecer e entender as suas próprias emoções em tempo real. Não é apenas depois que elas passaram, mas enquanto elas estão acontecendo. Tinha uma competição uma vez que eu estava me sentindo extremamente ansioso antes da prova. Então, ao invés de eu tentar ignorar ou suprimir essa ansiedade, eu comecei a parar ali naquele momento e falei assim, vou analisar isso. Por que eu estou ansioso? O que essa ansiedade está me dizendo? Como é que eu posso usar essa informação? E eu percebi que a minha ansiedade ela vinha do fato de eu estar focando demais no resultado e muito pouco no processo. Então essa consciência me permitiu redirecionar minha atenção para os aspectos técnicos da minha prova, o que naturalmente diminuiu a minha ansiedade. Agora vamos falar do segundo, a autorregulação emocional. Aqui ela não é sobre você controlar suas emoções, ela é sobre você escolher como é que você responde a essas emoções. Porque você não pode controlar o que você sente, mas você pode controlar o que você faz com o que você sente. Aí eu te pergunto, como é que você desenvolve autoconsciência emocional? Primeira coisa é através da prática de observação interna. Então, várias vezes por dia, começa a se perguntar, o que eu estou sentindo agora? Onde é que eu sinto isso no meu corpo? Qual que é a causa dessa emoção? Segundo ponto, começa a aprender o vocabulário emocional. Porque a maioria das pessoas tem um vocabulário emocional muito limitado. Ela só sabe identificar o feliz, o triste, o bravo, o ansioso, e é isso aí. Só que existem centenas de nuances emocionais. Porque existe uma diferença entre frustração e irritação, entre a ansiedade e o nervosismo, entre tristeza e melancolia, entre alegria e euforia. E aí, quanto mais preciso você for em identificar essas emoções, melhor você vai conseguir lidar com elas. Um terceiro ponto, comece a identificar aqui os seus padrões emocionais. Quais são as situações que tendem a despertar quais emoções em você? Quais são os seus gatilhos para essas situações? Como é que você começa a reagir a diferentes tipos de estresse? Eu, durante a minha carreira, eu tinha sempre um diário emocional. Então, toda noite ali eu parava e começava a anotar as principais emoções que eu tinha sentido durante o dia, o que tinha causado elas e como é que eu tinha reagido. E aí, com o tempo, eu comecei a ver alguns padrões que eram muito claros. Então, por exemplo, eu percebi que eu ficava sempre mais irritado quando eu estava com fome ou cansado. Obviamente isso aí, né, acho que a maioria das pessoas tem, só que ter essa consciência permitia com que eu pudesse antecipar esses estados emocionais e eventualmente prevenir eles de acontecer. Agora, falando de autorregulação emocional, é basicamente sobre você criar um espaço entre um estímulo e a resposta. Então é sobre você aprender a não ser refém das suas emoções. Só que você também não tentar suprimir essas emoções. Aqui a primeira técnica é a pausa consciente. Então quando você sentir uma emoção muito forte, especialmente quando ela vem negativa, para por alguns segundos antes de você reagir a essa emoção. Respira fundo,
Deixa essa emoção vir, reconheça ela, então você vai escolher da maneira consciente de como você vai fazer para responder essa emoção. Eu usei muito essa técnica quando estava nas competições. Então, quando alguma coisa dava errada, por exemplo, uma largada ruim ou um tempo que era pior que o esperado, a minha primeira reação era sempre frustração, raiva. Eu tinha me dedicado muito para estar ali. Mas em determinado momento, eu aprendi a pausar, a reconhecer essa emoção e então escolher uma resposta que fosse mais produtiva para aquele momento. A segunda técnica é a reinterpretação cognitiva. Isso aí significa basicamente você mudar a forma como você interpreta uma situação para mudar a emoção que ela vai gerar em você. Então, por exemplo, se você está nervoso antes de uma apresentação, ao invés de você pensar assim, nossa, eu estou nervoso porque alguma coisa pode dar errado, você já pode começar a pensar assim, eu estou energizado porque essa é uma oportunidade importante. Você percebe a diferença? A terceira técnica é você usar de forma construtiva as suas emoções. Então, ao invés de você tentar eliminar emoções negativas, você precisa aprender a usar essas emoções como uma maneira de você ter informação e motivação. Porque a raiva ela pode indicar que os seus valores eles estão sendo violados, e isso aí pode te dar energia para defender o que realmente importa para você. Enquanto a tristeza ela pode indicar alguma coisa que você perdeu que era valiosa e pode te motivar a valorizar mais o que você tem hoje. A ansiedade ela pode indicar alguma coisa que é importante que está em jogo, e ela pode te motivar a se preparar muito melhor do que você está preparado. E agora vamos para o último, que é a consciência social, que é basicamente a capacidade de você ler e entender as emoções das outras pessoas, de você perceber as dinâmicas sociais e de você ter uma empatia genuína com aquele momento. E tudo isso começa com uma observação atenta, porque a maioria das pessoas está tão focada em si mesma que ela não percebe o que está acontecendo emocionalmente com os outros. Só que se você prestar atenção, vão haver sinais em todas as partes. Linguagem corporal, tom de voz, a escolha de palavras, o que a pessoa não está dizendo, tudo isso aí vai comunicar um estado emocional. Eu, durante a minha carreira, eu aprendi a ler o estado emocional dos meus adversários. E isso aí me fez crescer muito, porque alguns ficavam mais tensos quando eles estavam nervosos, outros ficavam mais agitados e outros tendiam a ficar mais quietos. Essa informação ela me ajudava a entender o nível de pressão que eles estavam sentindo naquele momento. Só que a consciência social ela vai além de você ter as emoções individuais, porque ela é também você entender as dinâmicas do grupo, as hierarquias sociais, as correntes que são subterrâneas de tensão ou mesmo de harmonia. Em grandes equipes esportivas, por exemplo, você aprende a sentir quando o grupo está confiante, quando o grupo está ansioso e quando existem conflitos que não foram resolvidos. E até mesmo quando existe uma união real entre todos os integrantes ou só uma aparência. E agora, quando a gente fala do último componente da nossa inteligência emocional, que são as habilidades de relacionamento, isso aí vai incluir a comunicação empática, a resolução de conflitos, uma influência positiva e um trabalho em equipe. Porque essa comunicação empática, ela não é apenas sobre você ouvir o que a pessoa está dizendo, é você ouvir o que ela está sentindo. Ela é responder não somente ao conteúdo, mas também à emoção por trás do conteúdo. Então, quando alguém está reclamando de alguma coisa, por exemplo, muitas vezes eles não querem que você resolva o problema. Eles querem que você entenda como eles estão se sentindo. E aí, se você responder apenas ao problema e ignorar a emoção, você vai simplesmente resolver a questão técnica, só que você vai deixar a pessoa se sentindo incompreendida. Isso é muito ruim. Então, a resolução de conflitos ela é basicamente sobre você encontrar soluções que atendam às necessidades emocionais de todas as partes, não somente as necessidades práticas. A influência positiva é sobre você inspirar e motivar outros através da sua própria inteligência emocional. Quando você demonstra autoconsciência, autorregulação e empatia, você naturalmente vai se tornar alguém que os outros querem seguir. E eu te pergunto, como é que você desenvolve inteligência emocional na prática? A primeira coisa, você começa com a autoconsciência. Então pratica ali a observação interna várias e várias vezes por dia. Começa a manter um diário emocional por algumas semanas para você saber exatamente onde é que você tem que melhorar e onde é que você pode ajudar os outros. Segunda coisa, começa a praticar a pausa consciente. Então toda vez que você sentir uma emoção muito forte, para por alguns segundos antes de você tomar uma ação. Terceiro ponto, começa a desenvolver seu vocabulário emocional.
Aqui é muito válido você estudar diferentes nuances emocionais, aprender a nomear com precisão o que você está sentindo. A clareza sempre vai vencer. E o quarto ponto, sempre pratica a empatia ativa. Então, em algumas conversas, não fica só focando no que a pessoa está dizendo, mas sim como ela está se sentindo naquele momento. E o quinto e último ponto, começa a observar as dinâmicas sociais. Em alguns grupos, começa a prestar atenção às correntes emocionais que você não vê, as hierarquias que não são declaradas, as tensões que não são verbalizadas. Entenda uma coisa aqui, a inteligência emocional ela não é um luxo, ela é uma necessidade. E no mundo moderno, onde a colaboração é completamente essencial, onde a mudança é constante, onde o estresse está sempre lá em cima, quem tem uma inteligência emocional muito desenvolvida tem uma vantagem competitiva enorme em qualquer área. Só que o mais importante que a vantagem competitiva, a inteligência emocional, ela vai te dar qualidade de vida. Ou seja, ela vai te permitir ter relacionamentos que são mais profundos, vai te permitir lidar melhor com as adversidades, a encontrar mais significado e satisfação na vida. Agora eu te digo, me conta aqui nos comentários qual aspecto da inteligência emocional você mais precisa desenvolver. Seria a autoconsciência, a autorregulação, a consciência social ou as habilidades de relacionamento? Se esse vídeo aqui te ajudou a entender melhor a inteligência emocional de verdade, lembra de deixar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa desenvolver essa habilidade que é tão fundamental nos dias em que vivemos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!